em nossa alma, para nós podermos entrar em contato com a espiritualidade e para que todos nós possamos assim aproveitar ao máximo as vibrações e os conhecimentos da nossa convidada tão querida. Senhor Jesus, Mestre amado, nós lhe agradecemos, Senhor, nesse momento, pela alegria de estarmos aqui reunidos, com a intenção de aproveitarmos ao máximo as ilações trazidas pela nossa querida convidada dessa manhã, Sueli Caldas Schubert. E nós lhe pedimos, Senhor, que as suas bênçãos, que os seus emissários de amor possam inebriar o ambiente de nossa casa, trazendo-nos a paz, trazendo-nos a harmonia, para que juntos possamos pensar, para que juntos possamos amealhar esses conhecimentos que certamente serão trazidos, para que possamos, no nosso dia a dia, colocá-los em prática, diante da nossa própria consciência, tão necessitada de reforma, tão necessitada de vigilância, para que possamos vivenciar os momentos que se nos apresentam à vida da melhor forma possível, de acordo com as leis de amor. Que Jesus nos envolva. Que Maria de Nazaré, nossa mãe querida, esteja enviando até nós seus emissários de amor, para que nessa manhã linda de outono nós possamos aproveitar todas as vibrações do conhecimento e as vibrações desse universo e dessa natureza linda que nos envolve nessa cidade maravilhosa que nós optamos por viver. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos dar por iniciado então o seminário dessa manhã. Graças a Deus. Com a palavra com você. Você está com outro microfone aí, né? Tá, já tô. Então tá bem. Tô tão acostumada a segurar que eu já... Você quer segurar? A gente pode trocar. Quer? Não, acho que aqui está bom, né? Tá dando para todo mundo ouvir bem? Então tá bom. Tá né? bom? Tá ótimo. Eu vou deixar você então aqui, Tá. tá? Pronto? Bom dia a todos. Já cumprimentei alguns, a maior parte, né? E é a alegria de estar aqui na cidade maravilhosa. Eu estava lembrando com Emanuel, que é o nosso amigo, que me faz essa possibilidade de comparecer, né? E comentando nos tempos que eu vinha muito aqui ao Rio de Janeiro, bem adolescente ainda, minhas tias moravam em Ipanema, as irmãs do meu pai, e a gente passava as férias lá. E aquele rio da gente poder andar nas calçadas de Copacabana, ficar passeando, parentes aqui no Leblon. Então, lembrando essa época, né? E tendo a felicidade de conhecer essa casa, tão bem situada assim no Leblon, né? Que é um bairro maravilhoso e um bairro que, logicamente, como todas as partes onde a doutrina está... ajeitar aqui, peraí. Lá não tá bom, não. Quer que eu seguro o microfone em vez de... Ah, é que o microfone está batendo no seu colarzinho. Ah, então tá. É agora, eu chego para cá. Isso. Pronto. Detalhes técnicos que nós tivemos tempo de treinar. Muito bem, então aí a gente fica feliz de ver isso, né? A casa e toda a frequência e a projeção da doutrina, não é? Que isso é muito importante. O nosso tema de hoje é exatamente esse. Nós vamos falar a respeito da consciência, a consciência das leis de Deus, porque o estudo da consciência é fundamental. Uma das coisas mais difíceis, digamos assim, para aqueles que são ligados a esse tema. Hoje existem os físicos da consciência que estudam a consciência, são físicos
e que estudam a consciência para compreender, na verdade, o que é a consciência. Mas, infelizmente, eles não acreditam em Deus, não acreditam na continuidade da vida, não acreditam na comunicabilidade dos espíritos. Se não acreditam nem na continuidade da vida, quanto mais na comunicabilidade. Então, é difícil chegar a uma conclusão ou uma explicação, na verdade, o que é a consciência. Portanto, nós vamos falar um pouco sobre isso e também entender um pouco mais o quanto a doutrina espírita nos apresenta, nos possibilita, ela está adiante do tempo. É isso que nós vamos falar, o nosso objetivo é mostrar como a doutrina espírita é avançada, como ela está adiante e que nós, desde o momento em que, vamos dizer, deixamos de tudo em menos importante para trazer a doutrina como a parte necessária, importante na nossa vida atual, na nossa reencarnação atual. Isso é uma forma também de amarmos, não é? Essa doutrina que liberta. Emmanuel tem uma frase na introdução de o livro Missionários da Luz. Ele fala assim, da seguinte maneira: ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta evidenciar a sua condição de consolador da humanidade. É preciso ressaltar a sua condição de libertador de consciências e de corações. Portanto, a doutrina ela tem essa finalidade, libertar o ser humano, libertar as consciências e libertar o sentimento, o coração. Nós vamos começar trazendo uma reflexão em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali nós vamos analisar e observar como Allan Kardec, ao compor essa obra, na época ele já havia lançado primeiro o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro, em 1864. Mas ele vai apresentar, vamos dizer assim, a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, começando de uma forma muito importante, que o primeiro capítulo eu não vim destruir. É interessante isso, o que já existe, a lei, as outras religiões, o Espiritismo não veio destruir a lei de Moisés que imperava e tudo mais que muitas vezes as pessoas pensam que o Espiritismo veio para destruir, para acabar, para trazer outras ideias que, na verdade, vão ser a falência, assim, achando que esse é o propósito do Espiritismo, né? Das outras religiões, mas não é. Então, ali nós vamos ver as palavras do próprio Mestre: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento à lei, desenvolver a lei, acrescentar tudo isso. Nós sabemos que o Pai do Céu, Deus, ele nos possibilitou, aqui na nossa humanidade, ele possibilitou 3 grandes revelações. A primeira revelação com Moisés. A primeira revelação, a justiça. E Moisés, um médium poderoso. Moisés tinha uma mediunidade fantástica. Quem conhece a história da vida dele sabe que durante anos e anos, em momentos cruciais, em momentos necessários, ele produzia fenômenos de efeitos físicos, fenômenos mediúnicos. E no transcurso de toda a sua trajetória, ele vai depois, mais adiante, lá no Monte Sinai, como médium que é, e já apresentando toda aqueles momentos que eram chamados de milagres, não é? Ali ele vai receber os mandamentos da lei. É interessante lembrarmos que, segundo consta, um raio, uma luz, escreveu na pedra os mandamentos. E as pessoas atribuem que foi o próprio Deus que possibilitou que os 10 mandamentos ficassem ali registrados na pedra. Mas nós sabemos que, observando a questão da mediunidade, muitos anos depois, não é?
com a doutrina espírita que aquilo é um fenômeno mediúnico. É um fenômeno chamado escrita direta, a pneumatografia. Pneuma quer dizer ar, quer dizer espírito. Então, a pneumatografia, a escrita direta, produzida pelos espíritos, sem usar a mão dos médiuns, do médium. E nesse caso, porque tem a pneumatografia e tem a pneumatofonia, que é também a voz do espírito, não pela voz do médium, a voz do espírito que começa a surgir em qualquer ponto do ambiente. É a pneumatofonia. Não precisa de aparelho nenhum, ali está o médium de efeitos físicos que tem a especialidade que é o ectoplasma, que é o fluido próprio para que se realizem os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. E, no caso de Moisés, ali foi um efeito físico. E não propriamente por Deus, mas por um espírito superior que veio trazer aqueles mandamentos necessários à primeira revelação de Deus à humanidade. Não está funcionando direito, não? Posso tirar então, ou eu tiro o colar, ou eu tiro o negócio. Ou eu tiro o aparelho. E agora? Vamos tirar o colarzinho? Aqui, posso também segurar? Segurar, quer? Então, Que aí não tem problema, né? desliga aí. Ficou melhor assim? Tá bom? Então, é claro que ele, com esse potencial mediúnico, possibilitou a que um espírito trouxesse a revelação, a primeira revelação, dessa forma, pneumatografia, escrita direta. Só a doutrina espírita para explicar uma coisa dessa, senão fica naquele âmbito que é milagre, que é isso, que é aquilo. A segunda revelação veio com o próprio mestre, que trouxe a lei de amor, complementando, ajustando tudo mais, porque no capítulo que eu disse de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai ter o cuidado de dizer: eu não vim destruir a lei. E nesse caso, ali na segunda revelação, quando Jesus veio à Terra, ele trouxe a lei de amor. E é toda uma abertura totalmente diferente, de uma forma em que a pessoa comece cada vez mais a ter uma noção consciente de si mesma e do qual é o propósito da vida terrena. Muito bem, a terceira revelação veio com a doutrina espírita, que hoje está aí, não é, nos trazendo todas essas explicações, é uma fundamentação fantástica da doutrina, uma base que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais nós nos sentimos felizes, porque estamos apreendendo esses ensinamentos todos. Muito bem, então, em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo é Eu não vim destruir a lei. O segundo é a realeza. Meu reino não é desse mundo. Quando vai falar acerca da realeza de Jesus, quando vai falar a respeito desse significado do reino. A questão do reino é importantíssima. Lembremos que há 2000 anos atrás, os fariseus chegaram perto de Jesus para fazer uma pergunta. Porque Jesus falava muito sobre o reino. Reino de Deus, reino dos céus. Claro que eles ficaram curiosos, como todos os demais, à época, deveriam ficar querendo saber, bom, ele fala que tem um reino, aonde fica o reino? Essa foi a pergunta dos fariseus. Perguntaram a Jesus: Senhor, aonde fica o reino? Que ele tanto falava. O que Jesus respondeu? O reino de Deus não está nem aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu imagino que os fariseus ficaram aborrecidos com a resposta, porque eles queriam uma localização. E como não teve, eles não devem ter gostado da resposta, não. Devem ter saído de lá assim que... mas que coisa esquisita, o reino de Deus está dentro da gente. Claro que não tinham ainda a condição, o amadurecimento para entenderem o reino dentro de nós. E, no momento que foi propício, Jesus veio, cada vez mais trazendo essa explicação, orientação, trazendo o Evangelho, abrindo portas ainda inteiramente desconhecidas da humanidade, mas que até hoje as pessoas ainda não compreenderam. Nós estávamos conversando na viagem, eu com Emanuel, falando exatamente isso.
Porque enquanto a doutrina liberta, os outros ramos do cristianismo, sem estar criticando pessoas, mas analisando os fatos, os outros ramos do cristianismo continuam mantendo as criaturas acorrentadas às ideias que não existe vida espiritual, que tudo que a doutrina mostra, apresenta, reencarnações, essas coisas todas, reencarnação, eles não aceitam. Então, muitas vezes privilegiam a vida terrena porque não têm perspectiva da vida espiritual. E vamos ver que o terceiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos mostrar essa necessidade. É preciso nascer de novo. A reencarnação. Tudo se complementa, se torna mais claro quando nós aceitamos a reencarnação. Senão não tem uma finalidade para a vida. A vida não vale o quê? Vale só a vida ter física, porque morreu, acabou. Agora, Humberto Roden, que é um filósofo espiritualista, ele fala nos livros dele, até hoje ninguém morreu, nem o homem das cavernas. Está vivo, isso mesmo, porque o espírito é imortal. Morreu o corpo físico, o nosso corpo físico, que vai se deteriorando. Eu acho interessante isso. Eu, por exemplo, que agora estou com uma idade um pouco mais avançada, mas não é muito não, mas mais ou menos, eu acho interessantíssimo essa parte, assim, eu falo assim, que isso tudo é a veste que está deteriorando. Ela não aguenta ficar muito tempo também, não é? Então, tem a parte da deteriorização da veste, que é exatamente isso, não é? Que nós vemos em nós mesmos. Então, eu acho isso assim fantástico. Eu não acho nada demais e acho que é uma coisa plenamente esperada por todos nós, razoável e bonita, porque depois a gente larga aqui a veste e vai embora para o lado de lá, porque até hoje ninguém morreu, não é? Como diz Humberto Roden. Então, meus irmãos, o nosso tema é exatamente, isso foi uma pequena introdução para entendermos que a doutrina espírita está na vanguarda dos tempos. Ela fala coisas que cada vez mais nós ficamos extasiados, nós ficamos maravilhados. E nós vamos começar, então, colocando o primeiro slide. Eu e ela aqui, a Valéria, estamos também, né, Valéria? Agora a gente treinou um pouquinho antes de começar. Vamos ver se vai dar certo. Allan Kardec, ele escreve o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Esse é o capítulo 2, que eu estava falando aqui, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7. Vamos parar por aqui um pouquinho. É claro que sabemos que o Espiritismo dilata o pensamento. Põe as pessoas para pensar. Porque é preciso pensar. É isso que falta muitas vezes às pessoas, ou porque elas condicionaram o pensamento a só ficar, por exemplo, nas coisas fúteis da vida, ou nas coisas religiosas, mas que não mexem em coisa alguma, porque o medo é mexer, o medo é fazer que haja uma mudança qualquer, que a pessoa descubra uma coisa que depois não vai dar mais sossego na vida dela. Mas o Espiritismo veio para isso, para mudar a direção do pensamento. E aí, de repente, agora me lembrei do Emmanuel, e vou falar, antes de continuar, uma frase do Emmanuel que ele diz assim: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese. Nossa vida íntima, nosso lugar. Recolhe-te e enxergarás
o limite de tudo que te cerca. Expande-te e enxergarás o infinito de tudo que existe. Recolhe-te, quer dizer, se volte para o seu mundo interior. Você não vai ver nada, porque o nosso universo interior é pequeno. Por isso, recolhe-te e só vai enxergar limites. Agora, expande. Expande o pensamento, porque a criatura vai encontrar o infinito de tudo que existe. Não pode haver coisa mais bonita. Então, continuando aqui, olha bem o que Kardec colocou. O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Abre um horizonte totalmente novo. Nós espíritas precisamos pensar muito nisso, porque às vezes nós temos condicionamentos. Nossa vida é condicionada, ela é feita de condicionamentos. Portanto, qualquer coisa que aconteça, lá vem o condicionamento. Eu estou acostumada assim, fico assim mesmo. Não vou mudar, porque para que eu vou mudar? Dá trabalho. Tem pessoas que falam, já tem 50 anos, 60 anos, sei lá quantos anos, não vou mudar, não preciso mudar, muda. Precisa mudar sim, muda até de rua, aonde você anda, vai para outro lugar. Bom, se bem que agora tem que tomar cuidado, né? Não pode ir em qualquer rua. Então tem que ter muito cuidado. Mas alguma coisa que você puder mudar, né? É bom mudar, sabe por quê? Porque mexe com a estrutura mental. E nesse caso vai abrir um horizonte novo. É isso que nós temos que deixar que aconteça na nossa vida. Um horizonte muito maior, para não ficarmos presos nessa visão acanhada que ele diz aqui, que concentra tudo nessa vida atual. E que o mais importante é esse momento que vivemos na Terra. É claro que para as outras pessoas, não tendo essa perspectiva, não tem esperança. Que esperança tem? Eu estava comentando há pouco a questão das tragédias coletivas. Por exemplo, uma bala perdida é uma das coisas mais complexas para entender. Aí diz assim, a manchete: uma bala perdida matou um inocente. Vem a pergunta: era inocente? Bom, era um bebezinho, tinha 6 meses, estava no colo da mãe. Uma bala pegou aquela criança, aquele bebezinho. Era inocente? Era inocente. Era um espírito que retornou, talvez mais antigo que seus pais. Sabe-se lá, o bebezinho, que a antiguidade tinha aquele espírito, né? Quantas experiências, quantas reencarnações, quantas mudanças, quantas coisas aconteceram. Então, nós temos que entender que não era não aconteceu ali, não era um inocente, assim, olhando o prisma da vida atual. Agora, vamos imaginar, por trás disso, o que tinha. Porque se não houver resposta, Deus é injusto. Na verdade, matou mesmo um inocente. Matou um idoso, matou uma criança, matou qualquer pessoa. Era um inocente que ia passando, não tinha nada a ver com aquele tiroteio, com aquela roupa, com aquelas coisas todas. Era um inocente. Sim, inocente olhando por esse prisma. Mas o espírito era um espírito que muitas vezes tinha uma culpa, que tinha um motivo. Agora, temos que ter muito cuidado para não acharmos que todos aqueles que desencarnam assim são espíritos muito culpados. Não. Às vezes o espírito pediu para passar por aquela prova para dar um salto de qualidade. Às vezes ele pediu para zerar uma conta perante a contabilidade divina. Pode ser. Nós temos que ter cuidado. Era um suicida. Cuidado. Para não ficarmos falando assim, porque a família não é espírito, não conhece nada, vai ficar, nossa, falando horrores do meu filho, falando horrores daquele meu bebezinho, que ele era isso, que ele era aquilo, de jeito nenhum. Nós temos que ter muito cuidado. A doutrina espírita, portanto, ao mostrar o que está por detrás dessas coisas todas, ela está trazendo para a pessoa uma explicação. Porque o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Mas ele consola porque esclarece. Porque se não esclarecer, não consola, não. O que a pessoa pergunta em primeiro lugar quando acontece uma morte na família, uma perda qualquer, dinheiro, qualquer coisa? Por quê? É a pergunta. Por quê? Por que aconteceu comigo? Logo comigo? Por que não aconteceu com os vizinhos, com todo mundo? Menos comigo, mas aconteceu comigo. Por quê? Porque ela quer saber a resposta. Aí a doutrina vem e traz essa resposta. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador.
E, meus irmãos, a doutrina espírita, ela tem uma lucidez nas explicações que é algo comovedor para nós entendermos esse elo, não é? Aí vem, mostra solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Então, cada um de nós, todas as nossas existências, elas são encadeadas. Elas estão interligadas. Outra frase do Emmanuel. Emmanuel fala assim, lá no livro Pensamento e Vida: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Olha que frase, não precisa escrever muito não. Todo berço de hoje fala da vida anterior ou das vidas anteriores, retrata o tempo que passou, alguma coisa que aconteceu ontem. Então, aí vem nesse capítulo, que é do livro Pensamento e Vida do Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico Xavier, não é? É um livro extraordinário, um livro pequeno, mas é um livro extraordinário. Por isso, há um conjunto de existências da nossa própria vida. Aí vem todas as existências de um mesmo ser. Agora, todos os seres do mesmo mundo. De um mesmo mundo. Nosso orbe terráqueo, todos nós, 7 bilhões de pessoas encarnadas em números redondos, e aqueles desencarnados, todos são solidários entre si, todos. E depois, esse mundo e essa humanidade solidária com os seres de todos os mundos que existem. Olha que ideia mais, assim, fantástica, grandiosa, magnífica, não é? Então, tudo encadeado, todos somos solidários. Agora, quando as pessoas descobrirem isso, não vai ter mais guerra, não vai ter mais isso que a gente está vendo, essas loucuras todas no Brasil e lá fora, para todo lado. Aí ninguém vai morrer de fome, como é lá, naquelas regiões tão tristes que a gente fica, até sofre de assistir, sofre com eles, porque vibratoriamente tudo isso nos atinge. Então, aqui, o Espiritismo dilata o pensamento, realmente. E aqui embaixo eu coloco, a ideia de Deus é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Isso é de Leon Denis, no livro dele, O Grande Enigma. Nós vamos citar bastante Leon Denis também. Muito bem. Então, aqui, é lembrar sempre isso, porque é preciso descobrir Deus. Às vezes a gente fala muito sobre Jesus, no meio espírita, por exemplo, o Evangelho, os ensinamentos do Mestre, citamos, oramos para Jesus. Agora, onde está Deus na nossa vida? Há 6 anos atrás, mais ou menos, um dia, não sei porquê, porque devia estar dentro de mim isso, eu pensei assim, eu estou sentindo falta de Deus, assim mesmo, estou sentindo falta de Deus na minha vida. Eu não sei se eu estava lendo, orando, estava assim num momento mais de meditação. Estou sentindo falta de Deus na minha vida. Então eu comecei a pensar em torno disso, já era quase à noite, e aí depois dormi no dia seguinte, de manhã. Quando eu abri os olhos, eu tive aquela lembrança, Deus, está faltando Deus na minha vida. E aí me veio assim um impulso, eu falei alto, Deus está aqui. Deus está em mim. Quando eu falei isso, mas eu chorei tanto. As lágrimas começaram a escorrer, me deu uma emoção. A partir daí, todo dia eu falo, Deus está em mim, Deus está aqui. Porque a presença divina, ela é uma realidade, é que a gente pensa que não é, ou a gente nem lembra que é. Então, tudo, a presença de Deus está ali. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Que nós vamos falar também disso no transcorrer da nossa conversa nessa manhã. Então, a ideia de Deus é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Por isso é que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, em 1857, no dia que... Não, vamos voltar um pouquinho mais para trás. Em 1856, o professor Rivaio vai tomar conhecimento das mesas girantes. Ele vai ser convidado, aí ele primeiro recusa, depois de 2 convites, no fim ele vai. Ele vai na casa da senhora Plené Maison, lá em Paris, e ele assiste as mesas se movimentando, se elevando no ar.
E pior que isso, pior, mais complicado ainda, é que as mesas eram inteligentes, porque elas respondiam às perguntas. E aí ele começou a pensar que devia ter uma inteligência. Não podia uma mesa ser inteligente, dar resposta. E aí ele começa a pesquisar. Mas antes ainda ele vai à casa da família Boudin. Essa família Boudin foi sensacional na vida de Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, não é? Que depois vai assumir o pseudônimo de Allan Kardec. E nesse caso, ali na família Boudin, é que ele vai ter conhecimento de muitas outras coisas. Eles tinham duas meninas, duas adolescentes, e elas já psicografavam há muito tempo, as filhas do senhor Boudin. Então, elas psicografavam. Aquela época era uma coisa assim muito difícil, porque tinha uma tal de uma cestinha que tinha um biquinho. Ali nesse bico, eles amarravam um lápis, uma caneta, qualquer coisa, um lápis, amarravam ali. E aí colocavam a cestinha na mesa, um papel, e a médium colocava a mão assim sobre a cesta, só isso. E a cesta começava a se mover e escrevia com muita dificuldade. Depois, os próprios espíritos ensinaram que o médium poderia pegar a caneta com a própria mão, que não ia atrapalhar em nada. E assim elas começaram a fazer. Elas já estavam com cadernos e mais cadernos de psicografia. E o professor Rivaio verificou que o assunto ali, os assuntos todos, era de altíssimo nível. Essas meninas vieram também preparadas para isso. Nós sabemos que todo um conjunto de espíritos de alto nível estava presente para ajudar o professor Rivaio e depois Allan Kardec na codificação da doutrina. Nem podia ser de outra maneira. Portanto, aí no caso, ele vai começar a fazer todas as pesquisas e em 1857, adotando o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele já era muito conhecido na França. Ele era um pedagogo, um professor que tinha livros pedagógicos já publicados. E para não confundir o nome dele no Livro dos Espíritos, ele vai colocar o pseudônimo de Allan Kardec, todos aqui devem saber isso, que era um dos nomes que ele teve numa reencarnações anteriores, lá entre os druidas. Muito bem. Lança o Livro dos Espíritos. O primeiro Livro dos Espíritos só tinha 501 perguntas. Ele vai passar mais 2 anos trabalhando para aumentar aquilo. E vai lançar mais adiante o Livro dos Espíritos com 1019 questões. Mas acontece que nesse meio tempo ele não só fez isso, não. Ele era... Temos que lembrar que o codificador é um missionário. Um espírito que foi convidado pelo próprio mestre, que é o governador espiritual do planeta, que é um Cristo. Ele Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz. O Jesus, o Cristo, ele é um dos co-criadores. Porque Deus é o criador e ele tem os co-criadores. Como diz o Haroldo, ele fala assim que era a diretoria de Deus. Então ele tinha os diretores, né? E Jesus era um dos diretores. Muito bem. Então, aí o que aconteceu? O Allan Kardec, professor Rivaio, é um homem de uma condição espiritual elevadíssima. E é claro que ele estava absolutamente preparado para aquilo. Ao mesmo tempo que ele aumentava o Livro dos Espíritos com mais perguntas e mais questionamentos ao Espírito de Verdade, o que aconteceu? Ele ia escrevendo o Livro dos Médiuns. Nesse meio tempo, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele escreveu o que é o Espiritismo. Então, veja como que esse homem conseguiu fazer tudo sem notebook, sem... exatamente. Sem essas coisas todas. E até nem máquina de escrever com carbono tinha. Era tudo na caneta tinteiro, escrevendo. Olha bem que rapidez ele conseguiu fazer isso. Em pouco tempo, porque em 64 ele já vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. E já tinha feito tudo isso. Muito bem. Nesse caso, não é? Uma das questões básicas que o professor Rivaio vai defrontar, quando ele está escrevendo ali ainda o Livro dos Espíritos, era qual seria a primeira pergunta.
qual era a coisa mais importante, não é? A primeira pergunta que vai ser. E ele chegou à conclusão, a pergunta mais importante é quem é Deus. É sobre Deus. Porque se nós fomos criados por Deus, precisamos saber a respeito do nosso Pai, do Criador de todos nós. Por isso ele faz a primeira pergunta, que é Deus? Porque ele já tirou a ideia de que quem é Deus? É um espírito, é uma alma, é um ser, é o que é? Quem é Deus? Não, que é Deus? Tirou tudo já. Então a resposta seria bastante diferente do que se ele tivesse colocado o pronome desse jeito. Quem é Deus? Aí ele põe, que é Deus? E aí os espíritos tinham toda a possibilidade de responder inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Por isso a ideia de Deus é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. É interessante só lembrar o seguinte, eu gosto muito de falar isso, o professor Rivaio, lá na casa da família Boudin, antes de lançar o livro dos Espíritos, ainda naquele primeiro momento, 1856, ele vai falar com o dono da casa, o senhor Boudin, que ele gostaria de conversar com o espírito. E ele depois vai contar isso no livro Obras Póstumas. E tem um relato disso. Ele queria conversar com o espírito. E ele também vai dizer que ele não sabia como se dirigir ao espírito. Ele se dirigia sempre assim, meu espírito familiar. E aí o senhor Boudin falou assim, mas pode ir lá conversar porque ele está comunicando. Tem espírito lá num outro momento ali da casa. E ele vai. E chegando lá, estava ali o espírito se comunicando. E ele diz, meu espírito familiar, consentirias em dizer-me quem és? Aí vem a resposta. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Não precisamos nem falar as outras frases. Porque aí nós lembramos do quê? Está em João, capítulo 14, versículos 15, versículo 14, 15, 16, depois no 26, que Jesus vai dizer, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Como é que eles conheciam? Quem era? Por isso, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas me parece que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Porque estará em vós, vós o conheceis, o mundo não conhece. Bom, naquele momento, o professor Rivaio, conversando com aquele espírito que diz para ti, chamar-me é a verdade, ele vai relatar isso em Obras Póstumas, nós ficamos sabendo, então, que o espírito de verdade comandava, presidia todo o movimento da codificação kardeciana, que só pode ser Jesus, né? Ou um grupo de espíritos comandados pelo mestre. Vejamos a seguir agora, se nós estamos falando de leis, vamos falar daquelas 10 leis morais. Nesse primeiro momento, o professor Rivaio, ainda escrevendo o livro dos Espíritos, vai perguntar ao Espírito de verdade. É a questão 648. Se as leis divinas poderiam ser 10. E aí ele fala essas 10 aí. O que acontece? O Espírito de verdade falou que estava bom, que podia ser sim. Mas que a mais importante era a última. Justiça, amor e caridade. Então, essas leis estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis, não é? As leis morais. E é muito interessante que Kardec pergunta o que significa a lei natural. É a questão 614. Aí os espíritos respondem, ou o Espírito de verdade responde, a lei natural é a lei divina. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Pronto. Ficamos sabendo que somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Nós não cumprimos a lei divina. Nós estamos afastados dela. Aí vem, só para fazer um link com o livro O Céu e o Inferno. Porque O Céu e o Inferno é um livro pouco conhecido no próprio meio espírita. E é um livro muito bom.
muito interessante. E o livro Céu e Inferno, ele apresenta ali, na primeira parte, todas as explicações sobre o que significa a morte, o inferno, o céu, essas coisas todas ligadas a essa parte. Só que ali nessa primeira parte do livro, no capítulo 7, Kardec vai colocar o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura, que tem 33 itens. O Código Penal da Vida Futura é interessantíssimo. No primeiro item, não vou falar os 33 não mesmo, porque eu não sei, não daria tempo. Mas uns 3 ou 4 dá para falar. Porque é muito interessante. Kardec coloca que o espírito, no primeiro item, não é? O espírito encontra no mundo espiritual o resultado do que ele viveu na Terra, o que ele deixou de fazer, enfim, ele encontra o que ele semeou, vamos dizer assim, encontra lá o resultado, não é? A partir daí, Kardec vai... sim, aí ele vai dizer o seguinte, que toda imperfeição é causa de infelicidade. E uma pessoa que tem 10 imperfeições sofre mais do que quem tem só 6, que já venceu 4. Agora, lembra lá do livro dos Espíritos, questão 614. Não, 614. Que é a lei natural, é a lei de Deus. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Confirmando no céu e inferno que toda imperfeição é causa de infelicidade. Por causa das consequências das nossas imperfeições. Então, são 33 itens simplesmente fantásticos, não é? Muito bem, então, voltando ali para as leis morais, Kardec, então, vai começar a compor aquilo tudo, as perguntas, imaginemos as perguntas. O ano passado, fim do ano passado, desencarnou um jornalista, que eu nunca tinha ouvido falar, porque nem sempre a gente está muito, assim, conhecendo muito certas áreas, né? Então, a área do jornalismo, aquela coisa e tal, Antônio Drummond. Antônio Drummond é o nome dele. E aí apresentou várias frases do Antônio Drummond e eu fiquei muito interessada. Já tinha 1 ou 2 dias que ele havia desencarnado. Eu fiquei lendo as frases dele. E uma das coisas que me chamou mais atenção foi a seguinte, ele disse assim, até copiei, coloquei, gravei isso também. Ele diz o seguinte, o importante é a pergunta. Olha bem, o que ele está dizendo? O importante é a pergunta, porque a pergunta denota conhecimento e possibilita uma resposta à altura. O que Kardec fez? 1019 perguntas inteligentíssimas. Porque a pergunta era importante, mostrava o conhecimento dele. Eu digo sempre, o Kardec, quando ele fazia uma pergunta, ele sabia a resposta. Porque só quem sabe a resposta sabe fazer a pergunta. E não é uma resposta que ele sabia internamente, assim, vaga, de uma forma vaga. Não, ele sabia tudo. Porque ele é um missionário que veio preparado para isso. Ele estava apenas relembrando, fazendo perguntas que seriam aquelas mais úteis para a humanidade. Aquelas que mais a humanidade necessitava. E achei muito interessante porque saber perguntar é também algo muito importante para que a resposta possa ser à altura da pergunta e até aprofundar mais. Porque quando a pessoa não sabe, vamos ver um exemplo na televisão. Quando um entrevistador vai entrevistar um autor de livro, ele tem que ter lido o livro para fazer pergunta. Porque senão ele vai perguntar o quê? Não é? Aí ele pergunta, naquela altura do seu livro, no capítulo tal, o senhor ou a senhora fala isso, fala aquilo, você podia desdobrar isso mais e tal? Então a pessoa leu, conhece a pergunta, faz a pergunta, vai dar uma resposta que completa, complementa. E assim são as perguntas do Livro dos Espíritos. Lembrando que lei de justiça, amor e caridade, nós temos aqui as 3 revelações nesse título. As 3 revelações. Justiça com Moisés. Amor, Jesus. Caridade, que é a caridade é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. A caridade é o quê? O amor em ação. Por isso, aqui nós temos as 3 revelações. Agora, vejamos a frase aqui.
Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Aquilo que eu falei há pouco, né? A pessoa, então, vai dirigir tudo da sua vida para essa... vamos aproveitar a vida, porque só tem essa. Vamos aproveitar ao máximo. E é por isso, porque ele desconhece a possibilidade da vida futura, não quer nem saber. Na sequência, agora vamos ver, eu quero citar o Amit Goswami, que é um físico indiano, que é PhD em física nuclear e profundo conhecedor da física quântica, que ele tem escrito livros sobre isso. Talvez alguns ou todos aqui já ouviram falar. Esse livro dele, O Universo Autoconsciente, é muito importante, muito bom. É importante para nós fazermos a comparação com a doutrina. O Espírito de Verdade, ele tem uma frase que está no livro dos Médiuns. Ele diz assim: estudai, comparai e aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Estudar, comparar e aprofundar. Então, é bom comparar. É isso que ele está ensinando. Não, a gente comparando para ver como que a doutrina está situada e como que ela já falou isso que eles estão falando agora. Agora, vamos ver de que maneira o Amit Goswami usa a palavra consciência. Porque ele acredita e ele fala o tempo todo e defende essa ideia que a consciência é transcendental, é muito mais do que qualquer coisa. Muito bem, então ele fala assim, eu que estou dando a explicação. Nos seus termos, consciência é algo transcendental, fora do espaço-tempo, não local e que está em tudo. Isso ele fala isso no livro todo, né? Estou trazendo o que ele fala, eu coloquei com minhas próprias palavras, mas é fora do espaço-tempo. Então não tem espaço, não tem tempo, não tem local, não se pode falar, não se pode explicar, ela está em tudo, a consciência. Aí diz ele assim, agora é ele. Embora seja a única realidade, só podemos vislumbrá-la pela ação que cria os aspectos material e mental de nossos processos de observação. A percepção é dos pontos que Amit Goswami fala também, observação ou percepção. A percepção das coisas que depende muito da consciência da criatura, para ela perceber as coisas num processo mais avançado, senão ela fica marcando o passo. Goswami propõe um novo paradigma, o reconhecimento de que a ciência confirma a ideia antiga, a ideia de que consciência e não matéria é o substrato de tudo que existe. Consciência e não matéria. Olha esse homem aqui, como que ele é avançado, né? É como que ele está trazendo essas ideias todas, que a doutrina já fala isso. Se nós formos olhar o livro dos Espíritos, aquela questão 30, 31, 32, 33, quando vai falar de fluido cósmico universal, quando vai falar que tudo está em tudo. Olha bem o que a doutrina está dizendo. Na questão 33, a doutrina está dizendo que tudo está em tudo. E é mesmo. Tudo está profundamente interligado. Aí no livro dele, ele busca construir um novo paradigma, uma ponte sobre o abismo entre a ciência e a religião. Essa é a ideia do físico Amit Goswami. Ele veio aqui no Brasil, vocês devem ter ficado sabendo, ele veio aqui no Rio de Janeiro, veio em São Paulo. E ele tem vários livros, todos ótimos. E então, nesses livros dele, ele defende essa ideia, que é diferente dos outros físicos, que muitas vezes não tem essa abertura mental, nem essa proposta que ele de mudar o paradigma de que tudo é matéria, que até então era assim, é a matéria que rege o universo. É impossível uma matéria ser tão inteligente, não é uma questão que a gente entende que é impossível. Aí, nesse caso aqui do Amit Goswami, ele está trazendo para nós a possibilidade de ser feita uma ponte entre a ciência e a religião,
que é o que está sendo muito procurado. Lá em Juiz de Fora, nós temos na universidade, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela é muito séria, porque tem muitas por aí que estão descambando para tudo quanto é coisa, né? Mas a lá de Juiz de Fora, felizmente, é muito séria. E nós temos lá uma pessoa, um psiquiatra espírita, que é o Dr. Alexander Moreira, que tem cursos, né, e livros e tudo sobre a aproximação da ciência e da espiritualidade. Eu tenho um neto que faz parte do grupo dele, e então esse meu neto até faz palestra. Deixa eu fazer aqui uma coisa de vovó. Pois é, meu neto faz palestra, tem livro publicado pela FEB, essas coisas todas. É Humberto Schubert com ele. E o Humberto, meu neto, faz parte do grupo, ele dá aula lá na Federal, e ele faz parte desse grupo do Dr. Alexandre, que também dá aula lá na Federal. Então, é muito importante isso, porque se existe um pequeno grupo dentro de uma universidade que está trazendo esses aspectos da espiritualidade para a saúde mental, todos os benefícios desse conhecimento, isso é muito importante, porque é um avanço, é uma abertura, não é? Esse Alexander Moreira, ele já fez palestras no exterior também, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele tem feito palestras trazendo essa proposta, essa ideia. Seguindo agora, aí nós vamos ver agora na sequência Leon Denis, que era ainda no Grande Enigma. O livro Grande Enigma, do Leon Denis, ele trata exatamente dessa questão acerca de Deus. É um livro belíssimo do Leon Denis. Deixa eu ver o negócio aqui. Isso pode chegar para cá, só para eu ir controlando. Pronto. Ele diz assim: a alma humana se constitui o mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus. É uma irradiação da alma divina. Porque aqui ele está dizendo a respeito desse testemunho, porque a nossa própria alma, nós mesmos, não é? Nós somos testemunho disso, cada um de nós, porque a matéria não poderia jamais ter nos criado. Por mais que ela pudesse ser desdobrando, evoluindo e por isso, por aquilo, mas ela não teria a inteligência, a sensibilidade, os atributos todos. Por isso ele fala aqui que a criatura humana é uma irradiação da alma divina. Por isso Deus está em nós, é o que nós estamos vendo. E ela contém, em estado de embrião, todas as potências. E seu papel, seu destino, consiste em valorizá-las no curso de inúmeras existências, em suas transmigrações através dos tempos e dos mundos. Nós recebemos, ao sermos criados por Deus, um conjunto de atributos, que ele menciona aqui. Todas as potências estão em embrião. Eu tenho um livro que até nem trouxe outro, que estava esgotado lá em casa, mas tem na coisa. Quando eu vi, não tinha mais para trazer. Os poderes da mente, que são as potências, que são as potencialidades, tudo é a mesma coisa. Ou os atributos também. Se nós formos pensar na criação de cada um de nós sabemos que aqui no plano terreno, quando nasce uma criança, logo ela vai ter o registro, ela vai ter a certidão de nascimento, aquela coisa toda. Mas quando nós somos criados enquanto espíritos, não sabemos a data, não sabemos quando, não temos registro nenhum, a não ser que aos poucos a gente tome conhecimento de si mesmo. O conhecer a si mesmo é uma coisa muito interessante, porque nós sabemos que existimos, mas o animal não sabe. O cachorro, por mais inteligente que ele seja, um cão, por mais inteligente, ele não sabe que existe. Ele não chega em frente ao espelho e fala assim: eu sou o Sherlock. Sherlock é o cachorro lá de casa. Então, ele fala assim, ele não vai falar: eu sou o Sherlock, porque ele não sabe que existe, não é?
Então aí eu sou Sherlock, eu penso isso, eu penso aquilo, minha dona é tal, 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 não sou eu não, é minha filha. E que não sei o que não sei o que e tal. Ele não sabe que existe. O pensamento do animal é um pensamento fragmentado. O pensamento contínuo é do ser humano. Isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Essa partezinha. Muito bem, então quando o espírito é criado, Deus vai dotar cada um de nós dos atributos. O único texto que vai falar sobre isso está em A Gênese. É o capítulo 6, item 19. Quando ali vai ser tratado rapidamente, num pequeno trecho, a criação divina. Quando criou o ser, os seus filhos, todos nós. Então, ele fala que o espírito não chega a receber deixa eu ver se eu lembro aqui do texto, a iluminação divina, senão antes haver passado pela série divinamente fatal dos ramos inferiores da natureza. A partir dessa data é que Deus vai colocar o seu sinete. Olha que coisa interessante, né? É muito interessante, como se estivesse colocando ali, aí vai dotar de livre-arbítrio e consciência, as duas primeiras coisas. E todos os demais atributos. Mas o que são mencionados ali são esses dois, o livre-arbítrio e a consciência. E realmente, consciência e livre-arbítrio, para que o espírito possa começar a trajetória evolutiva. Agora, nós somos dotados de potências fantásticas. Se nós começarmos a lembrar o que nós temos, por exemplo, a mente, o pensamento, a mente produz o pensamento. Bem, nós temos o que mais? A vontade. A vontade é uma coisa espetacular, porque ela nos impulsiona a fazer tudo, porque senão nós não estaríamos aqui hoje, nós estávamos lá no nosso quarto, deitados lá, não vou nem levantar, não vou fazer nada, mas aí vem a vontade. A vontade é o gerente, ela dirige tudo na nossa vida. A gente pode ter má vontade, boa vontade, mas a vontade existe, não é? Então, a consciência, nós temos esses atributos todos, que o raciocínio, a razão, a razão que possibilita o discernimento das coisas, e sentimentos, e vai por aí afora. Todos esses atributos, Deus vai dotar cada um dos filhos criados, mas tudo está no zero. Zero ainda de livre-arbítrio, zero de tudo. E aí nós vamos começar a entender o que Leon Denis está dizendo. Tudo em estado de embrião. Todas as potências. E seu papel, seu destino, consiste em valorizá-las no curso das inúmeras existências. Se só tiver uma existência, não adianta nada, né? Em suas transmigrações através dos tempos e dos mundos. Seguindo, vejamos a pergunta fundamental que Kardec faz. Olha, como eu disse, as perguntas são fantásticas, mas existem algumas que a gente fica assim maravilhado. É a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Porque ele poderia perguntar tanta coisa, né, a respeito do tema aqui. Mas a pergunta é feita da seguinte maneira: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? A resposta, concisa, na consciência. Pronto. Aí, Jesus não falou com os fariseus: o reino de Deus não anda aqui nem ali, não tem. O reino de Deus está dentro de vós. Mas aonde? Aqui, na consciência. Na consciência. A lei de Deus está inserida, ela faz parte, está embrião na nossa consciência. E aí nós vamos começar a entender, não é? Que nós trazemos tudo isso em germe. Então, quanta coisa a gente já podia ter, vamos dizer, deixado desabrochar, crescer em nós, descobrir. Mas tudo tem seu tempo, né? Como se diz. Não chegou a hora, agora que a gente está conscientizando, e aí nós vamos melhorando. Vamos ver em seguida o que Emmanuel diz. Esse é um dos capítulos mais fantásticos também de Emmanuel. Está no livro Fonte Viva, o capítulo 30. O título desse capítulo é Educa. Educa. A certa altura, Emmanuel vai dizer assim: o espírito traz consigo
o gene da divindade. E acrescenta, Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. É a nossa trajetória. Nós trazemos a genética divina. E isso, meus irmãos, não é pouca coisa, não. É muita coisa. É muita coisa. Que só agora nós estamos sabendo. Que Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Aí eu me lembro de um poeta indiano chamado Kabir. Há uns 400 anos atrás, ele falou assim: todos sabem que uma gota está contida no oceano, mas poucos sabem que o oceano está contido na gota. E é verdade. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia. Deus é o oceano divino e nós somos a gota. A gota está contida no oceano divino, mas o oceano divino está contido na gota. Então, nós somos a gota desse oceano divino. Nós somos o Espírito criado por Deus, que é o oceano divino, e nós estamos nesse trabalho de crescimento. Deus nos cria simples e ignorantes. A questão 76 do Livro dos Espíritos. Quem são os Espíritos? São os seres inteligentes da criação. Somos nós, seres inteligentes da criação, que tem pensamento contínuo, que tem consciência, que tem livre-arbítrio, que tem essas coisas todas, não é? Agora, mas para que essa luz divina se destaque, é preciso isso aqui. É necessário trabalhar no nosso mundo íntimo, com esse processo educativo que a doutrina espírita nos apresenta, o empedrado caminho dos milênios. Porque nosso caminho é cheio de pedra, né? De dificuldades, milênios e milênios de dificuldades, de erros, de problemas, essas coisas todas. Seguindo, vejamos agora Leon Denis complementando isso. Tudo que está em nós está no universo. E tudo que está no universo encontra-se em nós. Olha bem, o oceano e a gota. Olha como que as coisas encaixam. É fantástico isso, né? Tudo que está em nós está no universo. Tudo que está no universo encontra-se em nós. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Pela alma, a todos os mundos visíveis e invisíveis. Aqui já é o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o capítulo 9. Sabe que esse livro aí, para mim, é um dos melhores que eu já li na vida. Eu leio esse livro aqui há anos e anos e anos e anos. Então, é um livro simplesmente maravilhoso, né? Muito bem. Aqui, olha bem quanta coisa ele está dizendo ali, né? Pelo corpo fluídico, qual é o corpo fluídico? Perispírito. Não é? O nosso corpo fluídico é o perispírito. Pelo corpo fluídico, o perispírito, e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Acho interessante porque a física quântica fala dessa teia. Então, existe uma teia, existe uma rede, no caso rede, mais assim atual, né? O termo rede. Existe uma rede cósmica, muito mais do que essas redes sociais que andam por aí. A rede cósmica existe. Então, meus irmãos, nós estamos todos interligados na rede cósmica, nessa rede universal. E por isso, ele diz aqui, ligados à imensa teia da vida universal. Ou seja, substituindo teia por rede, né? Para ficar mais moderninho. Então, ligado à imensa rede da vida universal. Agora, pela alma, ainda mais do que isso, a todos os mundos visíveis e invisíveis. É uma interligação. Eu escrevi um livro sobre isso. Mentes interconectadas e a lei de atração. Porque nós estamos interconectados uns com os outros, com o universo todo.
Nós estamos interconectados com tudo que está acontecendo no mundo, no nosso orbe aqui. Com tudo, tudo, nós estamos ligados. Vibratoriamente, nós recebemos impactos de muitas coisas. É que, felizmente, nós, embora estejamos muitas vezes suscetíveis a esses impactos, o que acontece? Nós temos defesas. Senão, nós ficávamos tudo aí também caído, não aguentava nada. Mas por quê? Porque nós temos defesas, nós temos pensamentos que muitas vezes anulam essas vibrações negativas. Mas eu quero dizer o seguinte, que vibratoriamente, ou seja, na sensibilidade de saber que nós somos todos irmãos, que nós somos parte dessa família universal. E aí a gente fica sensibilizado em ver esses nossos irmãos passando por tantas lutas, esses que passam fome. E ainda bem que tem Fraternidade Sem Fronteiras, os Médicos Sem Fronteira, e outros trabalhos mais, né, em menor campo, mas também no sentido espetacular, para ajudar essas pessoas. E isso vai minorar um pouquinho daquele sofrimento dos nossos irmãos. Seguindo, agora mesmo nós já vamos fazer um intervalo. Agora ainda, Leon Denis, olha bem, e Deus está assim, em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Esse homem, Leon Denis, sumamente inspirado. Aí eu vou falar uma coisa com vocês, abrindo um parêntese. Quando o professor Rivaio tomou conhecimento da missão dele, o espírito de verdade vai dizer para ele que ele poderia recusar, que ele poderia não aceitar a missão, porque ele teria que expor a sua própria vida. E aí o espírito de verdade fala com ele quais eram os sofrimentos que ele ia passar. E disse para ele o seguinte, que se ele recusasse, outro lhe tomaria o lugar, porque a missão daquele porte não poderia ficar sobre a cabeça de uma única pessoa. Aí eu penso, quem estaria no lugar de Leon Denis, aliás, no lugar de Kardec, se ele recusasse? Leon Denis, era o único que tinha condição. Porque ele reunia nele um conjunto de condições, não é? Agora, teríamos, na época, Gabriel Delane, muito bom, mas muito ligado à parte científica. Então, não tinha o conjunto como Leon Denis, que tem qualidades que poderiam ser aquele que tomaria o lugar se Kardec, no caso, recusasse, tivesse qualquer problema e não pudesse levar adiante a missão. Leon Denis estava ali. Por quê? Uma missão daquelas não poder ficar sem ter alguém para assumir se falhasse. Claro que Kardec não ia falhar, porque Kardec é um daqueles espíritos que foi forjado também desde os seus primeiros momentos, não apenas na sabedoria, mas no sofrimento. Ele foi João Hus, que foi martirizado, levado à fogueira. Então, ele trazia no conjunto dele de personalidade, de espírito, não é? É uma condição notável para realizar o trabalho que realizou, não é mesmo? Então, Deus está no templo vivo da nossa consciência, que é um lugar sagrado, onde se encontra a divina centelha. Quer dizer, Kardec perguntou mesmo o que é 621? Onde está escrita a lei de Deus? Consciência, tempo vivo da consciência. Olha como os dois estão também bem concatenados, né? É uma sequência. Um vai desenvolvendo mais. Leon Denis é um poeta também, né? Filósofo, poeta e tudo mais. Então ele tinha essa poesia nas palavras dele, né? É um lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Eu quero dizer, meus irmãos, isso está no grande enigma. O seguinte, fazendo um pequeno intervalo aqui. Nós podemos fazer agora um intervalo, né? Que se nos foi proposto isso. Quanto tempo? 15 minutos, 20 minutos, né? Para retornar daqui a pouco. Agora, eu sempre abro para perguntas. Acho muito importante. E se quiserem fazer perguntas, mas aí tem que ser por escrito.
para poder resumir melhor, que se a gente passar o microfone para cada um falar, tem pessoas que contam a história desde que a mãe dela estava esperando. Já ouvi assim, minha mãe quando estava me esperando. Então, não estou dizendo que vai ser aqui assim, mas eu já ouvi isso, né? Então, é preferível a pessoa escrever, né? Não sei se teria um papel aí para fazer isso, caneta. Todo mundo hoje em dia tem caneta, tem papel, qualquer coisa, né? Então são 10 minutos, 10 horas e 6 minutos, né? Faz de conta que é 10 e 5 para fazer uma conta melhor. Então, vamos dar essa interrupção, né? E daqui a pouquinho a gente volta. 10 e 25, 10 e meia. 10 e meia, né? Vamos dar um pouquinho mais que 15 minutos, tá bom?